Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Descubra os sabores e as cores de uma autêntica tradição. Pastelaria Sol Doce. Todo o tipo de pastelaria para as mais diversas ocasiões e festas. Fabrico próprio. A nossa qualidade faz das nossas casas uma referência no Nordeste Transmontano. Além da pastelaria, temos uma loja com produtos regionais ao seu dispor. Visite-nos, Rua Abade Bassal, em Macedo Cavaleiros. Pastelaria Sol Doce, para gente de bom gosto. Com o Eduardo Urze Pires e João Nuno, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos ao programa Motores, a nossa paixão. Pedimos desculpa por este atraso no início da emissão. Um pequeníssimo problema técnico evitou que entrássemos em tempo útil na vossa companhia. Hoje a nossa emissão vai se centrar exclusivamente em dois temas. O primeiro é a sinistralidade rodoviária, com base nos dados de 2016-2017, que foram de facto alarmantes. Vamos também falar da questão da formação de tratores e também, associado aos tratores, a questão dos reboques. Comigo, para além do nosso comentador habitual, o João Almeida, está o Sr. Tenente Tiago Felizardo, que é o segundo comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança, a quem eu agradeço presença aqui no estúdio. Sr. Tenente, mais uma vez, muito boa noite, muito obrigado por se juntar a nós, mais uma vez. Obrigado a nós pelo convite. E é sempre um privilégio tê-lo aqui para falarmos destes temas tão importantes, sim, que são os temas ligados à condução e à sinistralidade. João Almeida, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. Bem disposto? Sempre. Isso é que é preciso. Ora, nem mais. Eu quero dizer aos nossos amigos que, se tiverem alguma questão que queiram colocar, podem-no fazer por mensagem, através do telefone 935 769 621. Eu repito, 935 769 621. Por mensagem apenas. Pois, como eu vos disse no início, ao abrirmos esta emissão, o panorama nas estradas portuguesas em 2017 foi catastrófico. Não só em relação a 2016 aumentaram o número total de acidentes, como, mais grave que isso e mais preocupante, o número de mortos e o número de feridos. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em 2017 foram registados 130.157 acidentes nas estradas, 2.181 feridos graves e 41.591 feridos ligeiros. Há aqui uma nota que eu vos quero dizer, que é importante, é que os distritos de Bragança e Porto Alegre foram os distritos que tiveram menos mortes nas estradas, apenas e muito 10, que são muitíssimos. E é para estes números, para falarmos com estes números e compará-los com 2016, que vamos, de facto, conversar aqui hoje. Nós os três, eu, o Sr. Tenente Felizardo e o João Almeida. Sr. Tenente, é de facto preocupante estes números, não é? Muito preocupante. Aquilo que nós costumamos dizer é que um morto na estrada é sempre uma perda enorme. Quanto mais serão 10 e todos aqueles mortos que houve, cerca de 400, salvo erro, número redondo, do total nacional para o ano que passou. Exatamente. O João que lida todos os dias com condutores e aspirantes a condutores, falam destes temas e incentivam-te, de alguma maneira, as pessoas a terem maior preocupação na condução? Sempre. Sempre, e desde o primeiro dia que eles pisam na escola de condução, é esse o nosso lema e é essa a nossa ideia. Contudo, e as estatísticas não mentem, é engraçado que, por norma, não há nenhuma associação ou nenhuma empresa que faça estatísticas. Já houve,
mas penso que neste momento não é assim. Eu não consegui encontrar, o que não deixa de ser caricato, porque deveriam ser feitas as estatísticas, quer destes acidentes, quer destes mortos, quer destes feridos, a nível de idades também. E se analisarmos corretamente esses dados estatísticos, nunca são os pré-encartados ou encartados há poucos anos que têm esses graves acidentes com mortos ou feridos graves. Por norma, são até condutores já bastante hábeis e com bastante... eu não diria com bastante... Experiência. Por exemplo, Sim. experiência, portanto. E não deixa de ser caricato, porque, reparem, eles respeitam quer o código da estrada, quer aquilo que lhes é incutido, mas depois, à medida que vão ganhando a sua experiência e o seu método de condução, vão abusando quer das vias, quer das máquinas que possuem, e depois as coisas nem sempre correm pelo melhor. Sr. Presidente, há aqui uma questão que foi aflorada, de facto, neste relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que a principal incidência no aumento dos acidentes e de mortos se deve ao setor, se eu posso chamar setor, dos motociclos. Houve. É preocupante Eu li isso, não é? ainda há pouco tempo. É preocupante. Aquilo que podemos dizer é que verificamos aqui, começamos a ver uma tendência, digamos assim, que daquilo que surgiu diferente daquilo que era dos anos anteriores, é que este ano aumentou muito os acidentes com motociclos e principalmente aqueles de maior cilindrada. Daqui não podemos tirar mais nenhuma conclusão assim, digamos que clara, porque é que isso acontece. Aquilo que tiramos é que, pronto, foi o que aconteceu, foram mais motociclos que tiveram acidentes, foi o que aumentou. Não podemos dizer que, e já estudamos isso, também não há, e o que eu ia dizer também antes, vi um artigo de um estudo que comparava o nosso ano transato, porque preocupou-nos este ano, porque vínhamos de uma tendência de crescente. E num ano, digamos que essas estatísticas inverteram-se. Aquilo que eu li nesse artigo, que comparávamos com países do norte da Europa, em que também a cada ciclo, um ciclo de 5, 6 anos, diziam também que havia ali um ano em que a sinistralidade também aumentava. Portanto, aquilo que podemos dizer é que estaremos a acompanhar uma tendência de outros países. Será que isto acontece ou foi um fruto de um acaso? Uma casualidade. É interessante é que o José Manuel Trigoso, da Prevenção Rodoviária Portuguesa, diz que não houve aumento nos outros tipos de utentes. Quer dizer que nós, quando nos referimos aqui aos acidentes de ligeiros e pesados, aí não houve, apenas se verificou esse aumento nos motociclos. Isto não vem dar força à iniciativa legislativa de obrigatoriedade de título de condução para os motociclos até 125? Eu penso que não, até porque o Tenente acabou de nos dizer que se verificou esse grande aumento nos veículos de alta cilindrada. Não. O José Manuel Trigoso diz que o aumento está todo exclusivamente concentrado nos motociclos. Tudo bem, Sim. Mas aí aquela norma de que falamos só abrange motociclos até 125 centímetros cúbicos, quando o grande número de acidentes se deu nos motociclos de cilindrada maior. Mas eu estou a dizer, aquilo que eu quero dizer é que esta gente que vai ter apetência para conduzir um motociclo 125 parece uma cilindrada pequena, mas já debita potência e velocidade, não é? Sim. Portanto, nós falamos em emissões anteriores nos condutores vulneráveis. Sim. E basta vermos que um veículo de 2 rodas, pela sua instabilidade, já é por si só vulnerável. Exato. Nem precisamos lá do motor. É óbvio, e também já o aqui disse, que a possibilidade de um condutor encartado com a categoria B poder conduzir um motociclo com cilindrada até 125 cm3 e 11 kW de potência só é uma permissão do governo português porque teve que adotar uma legislação comunitária e foram autuados por o fazer tardiamente. Portanto, eles no fundo não queriam, mas tiveram que o fazer. Já era assim com os outros países da Europa.
Sabendo também, e é importante frisar esta parte, só é permitido que um condutor com a categoria B possa conduzir este veículo se tiver uma idade igual ou superior a 25 anos. Parte-se aqui do início que existe já alguma maturidade para o conduzir. Eu não estou a ver um senhor ou uma senhora de 25 anos, ou 26, ou 30, com carta de condução da categoria B que não tenha, por exemplo, equilíbrio, a tentar conduzir uma moto. Não estou a ver. Claro. Se calhar num jovem de 18 anos era apelativo. Epá, vamos experimentar, eu até posso. Não é? Portanto, pensou-se também na parte da maturidade do condutor. Agora, eu penso que não é, e digo isto muitas vezes, não é a carta de condução que conduz. Não é a formação que o condutor vai ter ou que não tem. É a consciência do condutor. Exatamente. Vamos sempre bater ao mesmo ponto, Eduardo. Sempre. Bater ao mesmo ponto. É a questão cívica. Exatamente. Cumprimento do Código da Estrada, respeito pelas vias de trânsito, pelos peões e o comportamento cívico para com os outros utentes. Sr. Tenente, nós temos aí um pequeno quadro com estes números. No seu entender, quais poderão ter sido as causas mais importantes para isto? Excesso de velocidade, manobras perigosas, deficiente manutenção da viatura, com pneus em fracas condições, travões, suspensão, direção, tudo quanto diga respeito ao veículo em si. Será tudo isso e muito mais. E muito mais, não é? Deixe-me só dizer que estes dados são retirados de uma base de dados nossa em que registramos. Nossa, da GNR. Portanto, são os dados referentes aqui à GNR. E é um número, digamos que elevado de acidentes. Nestes números estão incluídos tudo que é despistes. Quando falamos de atropelamento, quando falamos de atropelamento, e vem daquilo que vem das normas da ANACER, do preenchimento dos boletins estatísticos, um atropelamento tanto é de pessoa como de animal. Portanto, se falamos em muitos atropelamentos, portanto, também estão os animais incluídos. Estão desde os despistes aos atropelamentos e as colisões. E verificamos essencialmente ali a vermelho por baixo do 2017 que há ali um grande aumento do número de acidentes. As causas que nós podemos tirar daí, para além do veículo, da via, das condições climatéricas ou atmosféricas, temos também um elemento importante que é o condutor. E desde as manobras, desde a velocidade, desde as distrações, acho que é mais as distrações até, seja pelo telemóvel, por exemplo, seja pela conversa, seja por mudar a frequência do rádio, por vezes, também pode acontecer. Os causadores desses acidentes é mais, digo eu, que será mais por aí do que propriamente as condições dos veículos, até porque os veículos têm obrigatoriedade das inspeções. Essas inspeções atestam a qualidade do veículo para andar na estrada, para circular, portanto, digo, não será pelo veículo. As vias, e já que estamos a ver o total do distrito, refiro que daquilo que eu, de uma época muito anterior à época em que eu vim para cá, que eu só vim para cá em 2012, portanto estava a A4 já construída ali pelo menos, vim em 2013, portanto a A4 estava construída há 2 anos, por aí. Aquilo que nós registrávamos, principalmente ao nível de mortes na estrada, ali na altura que era o IP4, era um nível muito superior. Desde que está a A4 aí a funcionar, o número de mortos na via desceu muito significativamente. Tivemos só na A4, tivemos no ano de 2016, salvo erro, na A4, dos 7 que ali estão, na A4, e em 2017 também foi também ali na A4. Portanto, os outros 9 do 2017 são acidentes também com tratores agrícolas, alguns, e são noutras vias também. Noutras vias. Quer dizer, continua a ser uma preocupação os acidentes com as máquinas agrícolas, não é? Sim. Temos vindo a verificar que o nosso distrito, Bragança, Guarda e Viseu, são os 3 distritos em que temos aqui o maior número de incidências nesse tipo de máquinas e veículos.
Bem provavelmente. João, desculpe, nós estamos a ver agora um quadro que são os fatores atmosféricos nesta temática dos acidentes. Quer explicar? Esta é uma estatística que nós fazemos quando vamos, digamos que nós chamamos de tomar conta do acidente, mas quando registramos o acidente, digamos assim. Isto veio essencialmente porque, às vezes, e no seguimento daquela primeira pergunta que me fez, que dizia-se quem é que tinha culpa dos acidentes, por vezes nós atribuímos, está bem que pode haver uma maior incidência nas alturas do inverno e pelo frio, pelo gelo e afins. No entanto, a nível de registro, aquilo que temos e destaca-se ali em grande plano, que os acidentes que nós registramos no ano passado, a grande maioria deles foi com bom tempo, portanto, às condições atmosféricas, se calhar podemos não atribuir tanto peso. Até porque os automóveis estão preparados para isso cada vez mais e os próprios condutores também, não é? Quando há bom tempo, sim, há uma maior incidência de saídas, há se calhar um maior aglomerado de condutores na via pública e, por vezes, acontece isto. Portanto, há mais acidentes porque também há mais possibilidade de os haver. E há mais gente circular. Portanto, é por aí. O mau tempo, hoje em dia nós temos o Tenente acabou de falar na A4, temos uma via, uma autoestrada aqui, que, segundo ao mau tempo, aniquilou por completo os acidentes na via. Sim. Temos uma excelente rede viária neste momento, que P2, A4 e C5, que quebra aqui os pontos mortos, os pontos negros que havia no nosso distrito, que era o único a nível nacional que não tinha 1 km de autoestrada. E depois, esperemos bem que o Governo nos deixe manter assim, porque eu digo sempre a mesma coisa. No dia em que a A4 tiver portagens, e oxalá que eu me engano, os acidentes vamos passam ver para a 15. estes números a ser muito maiores. Exatamente. Porque as pessoas vão querer poupar, vão para redes viárias secundárias que não têm qualquer preparação. E foram deixadas há algum tempo de circular. Exatamente. Mas é curioso isso que está a dizer, porque o ACP fez aqui há tempos um estudo sobre o índice de acidentes em Portugal. E uma das conclusões que teve foi que aumentaram, de facto, os acidentes nas zonas de antigas SCUTs que passaram a ser portajadas. Sim. Porque as pessoas deixaram de circular nas SCUTs, passaram para as nacionais. Porque nós temos um exemplo muito característico, com esta característica. Temos ali a A22, que é do Algarve. Sim. Que faz o Algarve, paralela à Nacional 125. Pronto, era uma ex-SCUT e que passou a ser protegado e o pessoal, os condutores vão ali pela Nacional. E nota-se ali muito que há ali grandes filas de trânsito, também pelo verão e pelo fluxo turístico, e também o nível de acidentes. Graves. Portanto, se os governadores deixem ficar a nossa A4 como está. Bom, estamos uma boa causa. Uma boa causa. Estamos aqui num princípio economicista. Mas devidas. Devidas. O nosso ponto de vista é o princípio economicista de vida humana. Exatamente. O Governo poderá não permitir que isso continue por outra via economicista que não é a vida humana. Que não é aquela que nós desejamos. Exatamente. Se bem que há um estudo também publicado pela ANSR, já que estamos a falar da via economicista da vida humana, que faz uma previsão, uma análise ao custo de uma vida perdida num acidente de viação. Não só aquilo que o Estado, digamos, que gasta em meios, seja de ambulâncias, seja das forças policiais, seja das perdas da via, mas também sobre aquilo que aquela pessoa poderia produzir e deixou de produzir naquele momento. Isso é um estudo que deve ser muito interessante, eu não conheço. Mas está publicado no site da ANSR. Isto é um estudo, não sei se é o mesmo estudo, mas há precisamente em tribunal, quando temos que, por causa de um acidente que é uma morte por negligência, dar o valor na ação em tribunal à vida daquela pessoa, existe também um estudo que faz isso. Portanto, não sei se é o mesmo, não faço ideia. Mas tem que ser, por muito que nos custe, todos nós, afinal, temos um custo, temos um preço. Exatamente. Porque até quando nos matam, a indemnização baseia-se nesse preço.
Portanto, às tantas não valemos nada, Eduardo, mas pronto. Eu não quero saber quanto valho. Também não. Não, destas condições não. Nós estamos com o vinho Sim. do Porto. Quanto mais velhos, melhores. exatamente. E mais valiosos, como é óbvio. Claro. Sr. Tenente, o que é que acha que é possível fazer para tentar pôr travão a estas situações? Dos acidentes. Temos um exemplo muito prático, e já foi falado também, a melhoria das condições das vias. Ao nível de veículos, salvo erro, também temos vindo a ter, digamos que, não quer dizer que seja melhor frota, mas uma frota mais recente, mais nova. Houve aqui algum investimento também das pessoas que trocaram de veículos, e de há uns anos para cá nota-se que os veículos em circulação são recentes, são novos. Apesar de a ACAP já ter vindo a dizer que também há aqui uma deterioração do parque automóvel. Sim. Numa notícia que também saiu esta semana. Por último, o condutor, que acho que para mim É a pedra de toque. é o eixo fundamental aqui da circulação, portanto tem a ver com educação, com princípios e com o saber estar, digamos que, em sociedade e saber utilizar as vias para as suas deslocações. Eu aqui, Eduardo, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, mas isto já se discutiu, vários governos já de diferentes cores políticas já colocaram isto na bandeja e fica sempre na gaveta. Investe-se em máquinas, investe-se na rede viária e o condutor, que é a palavra-chave, por que não uma reciclagem de quando em vez? Há condutores, o código da estrada muda, a sinalética aumenta, eles não têm conhecimento dessas novas normas. E não é preciso irmos longe. Desde 2012 que mudou a lei da renovação das cartas de condução. Ainda hoje há condutores a circular, e o Tenente pode nos confirmar isso, com títulos caducados aos 50 anos por desconhecimento da lei. Mas sabe, João, mas de facto é importante que essa reciclagem se faça, mas também é preciso começar mais cedo, vir mais cedo para a idade escolar. Sim, Começarem a ter as noções, sobretudo de ética e de civismo, começarem a ter umas noções de como é que se deve circular, porque isto lembra-me aquela iniciativa do Automóvel Clube Portugal em Matosinhos, que em conjugação com a Câmara Municipal de Matosinhos, que fez uma escola de aprendizagem. De facto, eu acho que essas iniciativas deviam ser tomadas a sério pelos governos deste país e implementarem-nas, pelo menos numa sede de distrito, pelas sedes de distrito. Mas é uma das medidas que está no Penso 2020. Portanto, ela está lançada, falta agora sim cada distrito abranger essa ideia e pô-la em prática. Bom, eu gostava muito de ver isso, sinceramente, porque é uma coisa que me aflige quando nós vamos na estrada, e às vezes vemos atitudes nas estradas e nas localidades, que é de bradar aos céus, não é? Porque, enfim, porque nós não podemos continuar a desculpar os acidentes apenas com o fator velocidade. Não, de tudo. De todo que não. E eu acho que o ser humano tem cada vez mais tem que assumir as suas próprias responsabilidades. Sem dúvida. Eu digo sinceramente, quer dizer, eu reconheço que precisarei eventualmente de fazer uma pequena reciclagem, porque há muitas coisas que mudaram desde que eu tirei a carta de condução. Sim. E eu considero uma pessoa geralmente bem informada, mas confesso que há tempos vi um sinal de trânsito e fiquei a olhar para ele e comecei a pensar, o que é que isto quer dizer? Epá, pronto, cheguei em casa e fui ver. Sim. E aquela ideia que eu tinha inicial, de facto, correspondia. Agora, se o examinador me fizesse a pergunta, e se eu não respondesse como era obrigatório responder aqui há uns anos atrás, seguramente que eu não responderia. Mas atenção, Eduardo, e eu não quero passar essa mensagem lá para casa, para os nossos ouvintes ou telespectadores. Quando se fala numa reciclagem, não se fala em exame.
Exatamente, eu estou a dizer a reciclagem de aprendizagem, Exatamente. de tomada de Não há- contacto a com as habilitação realidades legal novas. está lá, o Sim, condutor sim. é condutor. Era uma reciclagem sem qualquer Exatamente, é o tomar contacto com as novas realidades. Exatamente. Que a lei, É mais uma segunda educação. uma segunda é educação, exatamente. Mas repare, Eduardo, isto é incongruente, porque repare, as nossas forças policiais de fiscalização têm formação. Os formadores rodoviários, instrutores, escolas de condução, examinadores, Têm formação de 5 em 5 anos. O condutor é o único que a não tem. E se calhar é o único que precisaria dela. Provavelmente. Não é? Provavelmente. Portanto, há aqui uma incongruência tal que não se entende. Sim, Enfim. o condutor, se não tirar outra categoria, nunca mais. Nunca mais. Exatamente. E podemos até ir ao extremo. O miúdo que tira a subcategoria A1 ou a B1 quadriciclos, tira a carta, faz o código da estrada com 16 anos. Quando tiver 80, nunca mais teve um contacto com o código da estrada. Portanto, é incongruente. Vai revalidar a carta? Sim, senhor. Um cursinho de formação pós-laboral, 35 horas. Estamos a falar de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10, ou de 15 em 15, consoante a categoria que tenha. Eu penso que não era por aí. Eu também julgo que não. Bom, antes de entrarmos na questão dos tratores, queria fazer só uma pergunta. Isto por causa de uma notícia que eu li. Que li hoje. Que alguém se questionava. Eu, enquanto proprietário de um veículo autónomo, Sim. posso tomar álcool? Um veículo Todo o autónomo. projeto? Estamos pendentes de Não há legislação. legislação. Não há Não. legislação. Ele não é condutor? Ele não é condutor, o carro Atenção, é condutor. Eduardo. Como condutor, não. Não. Como passageiro. Se Sim, ele é autónomo, Ele é autónomo, ele é não passageiro. é condutor. Mas é o responsável pelo carro, é o dono do carro. Tudo bem, mas não é condutor. Mas não há. Não, porque o ser condutor, há ali uma fase em que o condutor, ele é condutor a partir do momento que se predispõe a, salvo erro, aquilo que está no. Mas o Código veículo é da autónomo. Estrada. Sim, o veículo Ele circula é um veículo sozinho. autónomo, sim. Portanto, ele não tem qualquer ação sobre o comando dos veículos. Sim, é verdade. Ele não até porque, Eduardo, temos aquela fotografia daquele programa Sim. em que nem volante tinha. Não, que é o novo carro que já foi pedida autorização para circular nos Estados Unidos em 2019. Nem toma controle do carro. Não tem Nem sequer volante, nem pedais, não tem nada. Não tem Duas nada. poltronas e um Acabou. grande vida. É da Chevrolet, pediu já à Autoridade Nacional de Rodoviária dos Estados Unidos da América permissão para circular em 2019. Já em 2019. Exatamente. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Seja como for, pá, lá Sim, está, mas eu esta continuo questão sempre- que nós Mas é estamos que- aqui a aquela- colocar, também eventualmente se vai lá colocar. Pá. Sim, mas isto Não, terá de carece haver uma adaptação, de- terá de haver uma... À medida que as coisas vão fluindo também teremos que nós, Forças de Segurança e também a nível de governo e de legislação e afins, de haver aqui uma adaptação, com certeza. E isso vem no sentido de que já se começa a falar de deixarmos ter o nosso veículo próprio e termos aí uma rede de transportes desse tipo de carros autónomos. Sr. Tenente, não vá mais longe. A Ford Sim, está a criar um veículo, já vieram fotos e tudo, autónomo, e que faz fiscalização do trânsito, esteja em movimento ou esteja parado aparcado. Veículo E da passa- polícia mesmo. E passa as respectivas passa logo multas. tudo. Tudo. O carro faz tudo. O carro faz tudo. Mas o carro faz tudo ao outro carro que é autónomo. Portanto, o passageiro... É uma luta entre carros autónomos. Não, mas se esse carro da polícia circular, por exemplo, em Bragança, e vai anotando os carros que estão mal estacionados. por Não lhe exemplo. escapa nada. E não lhe escapa nada. Sim. Qualquer dia uma- as forças de segurança estão substituídas por máquinas. não é? Exatamente. Isto é complicado. E assustador. complicado. Vemos Assustador. que começamos a ver que grande parte, tanto das forças de segurança como grande parte da força trabalhadora começa a ser substituída por máquinas. Exato. Aliás, até há um edifício em Espanha da SEAT que não tem uma única pessoa a trabalhar, é tudo robôs. Não tem intervenção humana. Mas pronto, isto é tema para outra conversa. Vamos então, porque sabemos que há aqui muita gente ansiosa por ouvir isto que nós temos aqui para dizer hoje, que é aquilo que se prende com a condução do trator.
Não é assim, Exatamente. João? E de uma formação fantasma Fantasma. que anda por aí a Vamos rondar. então esclarecer os nossos ouvintes e os nossos espectadores, não? Vamos. Pelo facto de ser ou não obrigatório, um condutor, e temos aqui o Tenente Felizardo que nos pode elucidar também desse assunto, que os nossos ouvintes ficam com uma ideia fiscalizadora muito mais assente. Portanto, consta-se por aí que existe uma formação obrigatória para manobradores de tratores agrícolas, quer na via pública, quer em terrenos privados. Formação essa que não é verdade. Atenção que eu já vi, Eduardo, isto é preocupante, quer em páginas de certas entidades formadoras, quer em sites também das mesmas, a apelar à inscrição desses condutores porque essa formação é obrigatória. E eu acho que estão a ser enganosos aqui para com as pessoas, porque existe sim uma portaria que obriga a ter formação obrigatória de mecanização agrícola. Eu depois posso até citar o despacho para toda a gente perceber quem é que é obrigado a fazer esta formação. Consta sim que um condutor com a categoria B, ou até C, ou até D, portanto ligeiros ou pesados, que para conduzir na via pública, porque em terreno privado não precisa de qualquer habilitação legal, para conduzir na via pública precisa desta formação obrigatória. É mentira. Não precisam. Vamos, aqui foi no ano passado que foi alterado o Regulamento de Habilitação Legal. Sim. Ele realmente introduz aqui a uma formação para um complemento para a condução de veículos, de máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas ou florestais. Ou florestais, em que um condutor, o base e o mais comum, categoria B, que lhe habilita a conduzir, portanto, para além do veículo ligeiro, para além do quadriciclo, para além do motociclo 325, habilitou a conduzir ainda um trator agrícola até 3.500 kg. O conjunto até 6.000. Peso bruto, sim, peso bruto e conjunto até 6.000. No entanto, depois ele diferencia o próprio regulamento, diferencia os tratores agrícolas em categorias em tipo 1, tipo 2, tipo 2 3. e 3. Sendo o tipo 1 até 3.500, tipo 2 o 3.500 e até o peso bruto do conjunto até 6.000 kg. E depois o tipo 3 são máquinas industriais, são máquinas maiores. Pronto. Aquilo que acontece é que o Decreto-Lei obriga a ter a formação. No entanto, quer-se ainda, e o tipo de formação que é, e como ela é estabelecida, e depois como é que é averbado essa formação para o título de condução. Obriga a que haja um despacho conjunto dos Ministérios Exatamente. da Agricultura e da área dos transportes. Que não existe. Que não existe. Exatamente. A única coisa que saiu foi um despacho, ou uma nota técnica do ACT, Sim, exatamente. Que é este. Que é o 32 de 2017. E que diz, e eu passo a citar, passo a ler. Este despacho, ou melhor, o despacho 3.232/2017 vem regulamentar a formação para os utilizadores de tratores e máquinas agrícolas e florestais no sentido da obtenção de conhecimento e competências que contribuam para a segurança nos trabalhos agrícolas e na via pública. Cá está. Nomeadamente no que respeita à operação de tratores e máquinas agrícolas ou florestais. Este despacho vem dar cumprimento ao disposto no artigo 5º do Decreto-Lei 50/2005 de 25 de fevereiro, onde está estipulado que, sempre que a utilização de um equipamento de trabalho possa apresentar risco específico para a segurança ou saúde dos trabalhadores, o empregador, e friso, o empregador deve tomar as medidas necessárias para que a sua utilização seja reservada ao operador especialmente habilitado para o efeito, considerando a correspondente atividade. Portanto, não fala e carecemos ainda desse despacho que a sair poderá vir a ser obrigatório. Deixe-me só aqui também, para diferenciar aqui as situações. Aquele despacho é da Autoridade das Condições de Trabalho, portanto é uma questão de condições de trabalho,
condições de segurança no manuseamento das máquinas, tudo o que é títulos de condução e habilitação legal para conduzir, do âmbito do IMT, do Instituto de Mobilidade dos Transportes. Portanto, são eles que tratam de tudo o que é habilitação para conduzir, que é um bocadinho diferente do âmbito das condições de trabalho. Exatamente. Daí esta diferença de despachos e de legislação e afins. Por isso, meus amigos, formação obrigatória só para empregadores, são eles os responsáveis, e no âmbito do trabalho. O ACT pode atuar. Neste caso, as forças policiais na via pública ainda não, porque carecemos de portaria. Exatamente. Quando isso vier a acontecer, aí sim, mas para já... Para que as pessoas possam ter acesso a esta informação, João, eu pedia-lhe que na página do programa no Facebook colocasse essa informação. E colocamos, sim, Okay? senhor. Sim, É melhor porque assim eles podem consultar, têm Exatamente. acesso ao despacho Muito bem. e ficarem a saber em pormenor o que é que diz e com o que é que podem contar. Exatamente. Não é? Até porque estamos a ser bombardeados, e eu digo bem, bombardeados com essas entidades formadoras que eu nem percebo como é que o podem fazer legalmente, dizendo que é obrigatório. É assim, ninguém lê nas entrelinhas. Não deixa de o ser. No âmbito de trabalho, não na via pública. Exatamente. Mas depois o diz e toda a gente anda a comentar isto, os agricultores, não sei em Bragança Tenente, mas aqui em Macedo, agora no tempo da azeitona, foi preocupante. Cada tratorista que parava ali perto da cooperativa vinha-me perguntar isto. Então, mas o que é que se passa para eu poder conduzir o trator? O que é que eu faço a partir de agora? Porque toda a gente dizia que precisava de uma formação complementar. Atenção, para operar, para conduzir, não é preciso nada. Para já, vamos ver no futuro. Não, ia-lhe perguntar, e no que diz respeito aos reboques? Aos reboques. Portanto, reboques, triciclos, motociclos e quadriciclos. Portanto, expectava-se e saiu essa notícia que os reboques ligeiros, por assim dizer, com mais de 750 kg e menos de 3.500 kg, passassem a ser inspecionados num centro de ITV, de Inspeções Técnicas de Veículos. E as pessoas andam assustadas, porque algumas já levaram os reboques, porque esta inspeção já está calendarizada. Está mencionada no Decreto-Lei como obrigatória. A verdade é que os centros de inspeção ainda não estão a fazer, nem aos reboques, nem aos motociclos, nem aos quadriciclos, nem aos triciclos. E porquê? Carecemos aqui também de uma portaria. O mal é sempre o mesmo. O Decreto-Lei existe, mas a portaria não, e podemos pôr isto também na página. O Decreto-Lei número 144 de 2012, de 11 de junho, alterado pela Declaração Retificativa 44 de 2012, regula as inspeções técnicas periódicas e as inspeções para a atribuição de matrícula e ainda as extraordinárias a veículos a motor e seus reboques. Este diploma entrou em vigor a 10 de agosto de 2012. Atenção, estamos a falar de há quase 6 anos, certo? Vai fazer agora em agosto. Neste contexto, o Decreto-Lei 144 de 2012 alarga o universo de veículos a se sujeitarem à inspeção para motociclos, triciclos, quadriciclos com cilindrada superior, todos eles, a 250 cm3, bem como os reboques e semi-reboques com peso igual ou superior a 750 kg e inferior a 3.500 kg. Portanto, estamos a falar daqueles reboques que já têm matrícula própria, que provavelmente o condutor, dependentemente do veículo trator, já terá que ter a categoria BE. A subcategoria é o mais G. Exatamente, para poder conduzir. Reboques estes estavam isentos, porque só era obrigatório para os reboques pesados. No entanto, esta obrigatoriedade das inspeções periódicas de todos estes 4 veículos que eu falei só se torna efetiva após a publicação em Diário da República de uma portaria que aprova a respectiva calendarização. Ela está emanada, existe, mas não está aprovada. Portanto, meus amigos, descansem, condutores de veículos com reboque, motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cm3, para já não é obrigatório. Consta-se
e alguém me disse ali de pé da orelha que em princípio a partir de julho do corrente ano isto entraria em vigor. A entrar é muito simples. A calendarização dos reboques e semi-reboques passa a ser como aos veículos de mercadorias ligeiros. Primeira inspeção, 2 anos após a primeira matrícula e a partir daí anualmente, enquanto que os triciclos, quadriciclos e motociclos vai funcionar como aos automóveis ligeiros. 4 anos, 6, 8 e anualmente. Portanto, quando assim for, e se entrar a partir de julho, que isto não é um dado fidedigno, mas se entrar a partir de julho, o que é que vai acontecer? Quem tiver veículos a fazer o ano a partir da entrada em vigor vai fazer essa inspeção e está em estudo se os que estão para trás terão que fazer a semestral só desta vez, porque depois, logo que chega ao ano, exatamente, faz-se um novo ciclo anual, ou se não, se ficam isentos até por fazerem o ano. Portanto, vamos aguardar. Para já, as boas notícias é que nada do que nós hoje trouxemos aqui é obrigatório, a não ser conduzir bem. Sr. Tenente, estas indefinições da lei põem-vos problemas no dia-a-dia? Bastantes. Bastantes e muitos, porque eu nunca não me esqueço que quando houve alteração, principalmente com as taxas do álcool no sangue, ou condução sob efeito de álcool, entrou em vigor do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro do ano, não sei se foi 2014... 13, pronto. Sei que foi ali de um dia para o outro. E também me recordo que até à tarde do dia 31 de dezembro ainda não sabíamos se aquilo ia entrar em vigor ou não. Só soubemos depois, já quase pela noite dentro que soubemos, e tivemos que nos adaptar ali naquela noite para trabalhar, porque pronto, foi 31 de dezembro para 1 de janeiro, como já se sabe, que a Operação Ano Novo, trabalhamos muito para a condução sobre o efeito do álcool, e então sei que nesse ano tivemos que, e foi quando entraram também as taxas quando entraram a taxa que variava a taxa, portanto não era aquela efetiva do aparelho, entrámos ainda com alguns descontos, um desconto de porcentagem, e foi tudo nessa noite, tivemos que também nos adaptar. Para além disso, temos que a legislação rodoviária é uma legislação que não é só o Código da Estrada. Temos uma panóplia de diplomas para estudar e depois acontece muito isto. Sai um decreto que obriga, mas depois não sai a portaria que regulamenta ou que regula e que nos diz como é que as coisas se fazem. Portanto, ficamos aqui nesta indefinição e é isto que nos traz mais transtornos. Porque depois também há muitas interpretações, depois também trabalhamos muito para além de ser só a parte de infração, trabalhamos também com a parte criminal muitas vezes e então já sabemos que quando entramos na parte judicial que as interpretações são. Mas aí o Código Penal não tem tantas alterações, ao menos isso. Não, ao menos isso. Porque de facto a lei, no vosso caso, lidam muito com a subjetividade da lei, não é? A lei, digamos que a lei é clara. Pronto, digamos que a lei é clara. O que não é claro, às vezes, é a forma como é que nós interpretamos e como é que descrevemos a situação. E é por aí que pode nos dar alguns problemas. Enfim. Contudo, Eduardo, e sem querer ofender ninguém, muito disto que o Tenente acabou de dizer acontece precisamente pelo Penso 2020. Há 108 medidas que têm que ser regulamentadas, legisladas e colocadas em vigor. Depois delas estarem em decreto-lei, basta que a portaria não saia, que eles cumpriram e fica tudo como está. Portanto, infelizmente trabalhamos assim. Infelizmente. E é por isso que temos este panorama de acidentes que, como vimos no início da emissão, e os vários quadros e as explicações dadas pelo Sr. Tenente, não é? Que todos nós sentimos, de facto, que são situações que não podem continuar. É imperioso que se faça algo para pôr termo esta situação catastrófica do número de acidentes e, sobretudo, do número de mortos e feridos nas estradas, porque não é próprio de um país civilizado. E, de facto, nós temos que, cada vez mais, ter muita atenção da maneira como andamos na estrada e nas vilas e nas cidades. Eu costumo dizer que
ser prudente é uma maneira de evitar o acidente. É assim. E acho que há muita imprudência na condução, pá, Infelizmente. não é? E pronto, aquilo que eu gostaria para este ano, 2018, e para o ano, e para o ano, e para o ano, enquanto cá andar, é que estes números venham a descer todos os anos. Até zero. É aquilo que eu mais quero. Até 0. Até zero. Esse era o número ideal. É o número ideal. Portanto, todos nós temos de ter um esforço e fazer um esforço para melhorarmos a nossa condução e a nossa maneira de andar na estrada todos os dias. E que deixemos, vê-se muito isto nos nossos candidatos a condutores, que deixem de ver os agentes de fiscalização como pessoas a temer. Porque isso ainda hoje existe, apesar de estarmos no século XXI. Eles dizem, não faço, não vou porque está a polícia. Não faço, não vou porque está a brigada. Não é porque é perigoso ou porque não é seguro. porque É está o a brigada. medo, não é? Portanto, enquanto pensarmos assim, não vamos a lado nenhum. Pois, mas infelizmente esta imagem... E isto, desculpe Eduardo, e isto incute-se, eu aqui há dias fiquei e falei com a senhora, fiquei indignadíssima à porta da escola do meu filho, porque eu vi uma mãe dizer precisamente isto. Filho, senta-te já na cadeira, porque está ali a polícia. E porquê é que a mãe não diz, filho, senta-te na cadeira porque é seguro? Claro. Porque se eu travo, tu cais, tu aleijas. Não, é porque está ali o polícia. E o miúdo cresce a pensar que o polícia é uma pessoa má. Mas, João, eu lembro-me desde miúdo de ouvir dizer, pá, olha, são portas de beijo, chama a guarda. Lá está. Isso já Então, vem desde já é ancestral, não é? a educação cívica que falta aqui. Exato. Não é? Infelizmente. Infelizmente, nós também estamos na hora de terminar, não é? Sr. Tenente, muito obrigado por ter estado Obrigado a nós connosco. pelo convite. É sempre um privilégio tê-lo aqui, assim, e aos seus camaradas de armas, quando nos dão o privilégio de estarem connosco, porque é a nossa missão aqui neste programa, ajudar a informar as pessoas, ajudá-las a conhecerem melhor determinados mecanismos da lei e do Código da Estrada e da circulação na estrada e, portanto, as vossas vindas a este programa são sempre mais do que bem-vindas, são úteis e preciosas. Sim, nós é que temos a que agradecer porque nós estamos sempre disponíveis para isto, porque nós não é só, e no seguimento da conversa, não é só meter medo a crianças, Exatamente. temos este trabalho também de prevenção, de mostrar como é que se faz, de ensinamento também, e é sempre um gosto para nós participarmos deste tipo de programas. Principalmente numa zona como a nossa, aqui do interior de Transmontano, porque estas, digamos que programas locais ensinam muito e formam muito também, e as pessoas estão atentas a isto. É importante para nós passarmos esta mensagem e agradecer também o convite, porque pronto, é sempre um gosto de participarmos. O gosto foi nosso. E só para terminar, dizer que estamos a chegar ao Carnaval e no seguimento dos acidentes e da conversa que temos tido durante a noite de hoje, que é uma época em que uma época de folia, de diversão também, é uma época em que há muita veículo na estrada e muitas pessoas que se deslocam dos grandes centros para aqui, para a nossa região. Temos aí os caretos de Pudense, que é uma coisa conhecida já além fronteiras do distrito. Portanto, há muita Mas deslocação. mesmo do país, exato. além fronteiras. Há muita gente a deslocar-se, portanto, que para este período também que se avizinha, que tenham cuidado e que cumpram com aquilo com as leis e com o Código da Estrada. Já está. João, nós vamos marcar encontro para a última emissão para a primeira emissão de março. De mais, exatamente. Porque no próximo dia 15 vamos falar de um carro que foi a segunda revolução no setor automóvel. Porque a primeira foi o Ford T, se estão recordados, e a segunda foi o Mini, criado por Sir Alex Issigonis. Estão recordados do Mini? Pois é sobre a história desse carro que nós vamos abordar aqui no próximo dia 15. Na próxima quarta-feira, Ao Sabor do Vento está de volta para mais 2 emissões, na quarta e na quinta, e eu, como sempre, conto com a vossa preciosa companhia. Resta-me agradecer-vos
terem estado aqui connosco e espero que esta emissão tenha sido útil para todos vós e que possam ter tirado ou possam tirar os ensinamentos devidos para que, quando andam na estrada, vão aos vossos destinos e regressem em paz e em tranquilidade. Continuação de uma muito boa noite. Desejo-vos a todos um ótimo fim de semana. O fim de semana vai estar frio, há previsões de chuva para a nossa região, para sábado, portanto, já sabem, conduzam com cuidado, sejam prudentes e evitem o acidente. Até para a semana, se Deus quiser. Até lá. Fiquem bem, muito boa noite e sejam felizes. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Descubra os sabores e as cores de uma autêntica tradição. Pastelaria Sol Doce. Todo tipo de pastelaria para as mais diversas ocasiões e festas. Fabrico próprio. A nossa qualidade faz das nossas casas uma referência no Nordeste transmontano. Além da pastelaria, temos uma loja com produtos regionais ao seu dispor. Visite-nos, Rua Abade Bassal, em Macedo Cavaleiros. Pastelaria Sol Doce, para gente de bom gosto.